Seja muito bem-vindo ao nosso Estudo Central, um programa feito com muito carinho para você que gosta da Escola Sabatina, gosta de se aprofundar nos temas da lição da Escola Sabatina. Para nós é um momento muito feliz de estar aqui com vocês e se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite a oportunidade, ative lá o sininho, se inscreva no canal, mande esse link para as pessoas que você gostaria que estudasse junto com você os temas maravilhosos da lição da Escola Sabatina. E nós estamos aqui com muito carinho fazendo esse programa para você. Bom, eu jamais iria iniciar esse programa sem agradecer as mensagens que nós recebemos nas nossas redes sociais. Eu queria mandar um abraço para a irmã Edna Barbosa, que mandou uma mensagem para nós. Zildo Pires, um abraço para você, que você se sinta abraçado por nós. Josué Rodrigues de Piracicaba, tudo bem, Josué? Seja bem-vindo em nosso canal. E Josiel Dias de Jaboticabal, eu quero desejar tudo de bom para vocês, que vocês possam se sentir bem aqui no nosso estudo central. Compartilhe esse link, tá? Muito bem, e nós estamos então na lição de número 12, cujo título da lição é Morrer como Semente. E antes de nós iniciarmos o estudo dessa noite, eu gostaria de apresentar as pessoas especiais que estão aqui conosco. Luciana Brandão. Olá, tudo bem? Tudo bem, Charles? Seja bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que vai ser muito bacana, proveitoso. Amém. Também não poderia faltar de estar aqui conosco o pastor Clébio Pires. Olá, pastor, tudo bem? Tudo muito bom. Uma alegria estar aqui novamente e que esse estudo possa abençoar cada um de nós e nos ajudar a nos aproximar mais de Deus. Amém, amém. Bom, o título da nossa lição é a lição de número 12, Morrer como Semente. Existe um verso áureo na nossa lição, que está lá em João capítulo 12, versículo 24, que diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Interessante nesse início de estudo dessa lição, que Jesus, ele compara o grão de trigo como morrendo, né? Fazendo uma analogia à figura da submissão à vontade divina. Mas a lição ela abrange 3 tópicos importantes que são pertinentes para o nosso dia a dia. O primeiro ponto importante é se nós sabemos que a vontade de Deus é a melhor para nós. Esse é o primeiro ponto. Será que você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? O segundo ponto, que exemplo de submissão Cristo nos deixou? E um terceiro ponto importante da lição, que fala de como nós podemos aplicar a analogia do grão do trigo para a nossa vida. E é com esse contexto que nós vamos iniciar o estudo da nossa lição. E o primeiro ponto importante que eu gostaria de perguntar para a Luciana, no mundo em que nós vivemos, nós temos direitos, nós exercemos esses direitos quando nos convém. Normalmente a gente sempre briga pelos nossos direitos, só que no mundo normal. Agora, no mundo espiritual, eu queria saber de você como que é abrir mão dos nossos direitos, ser submisso, como é isso? Explica para mim. O direito, eu acredito assim, que o direito ele é bom de ser defendido e é bom nós conhecermos os nossos direitos, né? Ele é bom ser defendido quando o propósito desse direito é uma coisa boa, né? A lição vem trazendo o texto importante lá de Filipenses 2, que lá fala o que Jesus fez. Jesus defendeu os direitos dele quando ele veio à Terra. Então lá fala que Jesus era Deus. Se a gente pensar quais são os direitos de um Deus?
Um Deus tem direito de ser glorificado, ele tem o direito de ser honrado, elevado acima de todas as coisas, de ter vestes suntuosas, morar num lugar, no melhor lugar possível. Só que o que Jesus fez quando ele veio aqui na Terra? Ele não defendeu os direitos dele. O que ele fez? Para se submeter à vontade de Deus, Jesus ele abriu mão do direito dele. Ele tinha direito a tudo de bom, mas ele abriu mão por quê? Porque ele era altruísta. Então a atitude dele foi de abrir mão do direito por um bem maior, que era o plano da redenção. Então, a gente precisa pensar hoje na nossa vida como cristão, né? Quando eu estou defendendo um direito, às vezes até que a gente acha que a gente tem direito e não tem, né? Quando eu estou defendendo um direito, qual que é o propósito disso? Jesus foi altruísta, abriu mão, se tornou homem, ele era Deus e se tornou homem. Depois que ele se tornou homem, ele se tornou servo, porque mesmo vindo como homem, ele não poderia ter... Agora que eu sou homem, eu quero ser o mais honrado aqui. Não, mesmo na posição humana, ele continuou servindo e obedeceu. Então ele seguiu essa sequência, né? E obedeceu até o fim, quando ele foi morto com a morte mais humilhante possível naquele tempo, né? E o interessante é que a gente tem essa comparação da semente, né? Morrer como semente. E a gente analisa como que é o processo que a semente passa para poder virar uma nova planta, uma nova árvore. E é basicamente o processo que Jesus fez e que Deus quer que a gente faça. O primeiro passo aqui, que foi o que Jesus fez, foi esvaziar-se. E a semente, ela não decide onde que ela cai, ela não decide para onde que ela vai, qual o solo que ela vai entrar ali para que fique mais fácil ou não para ela. Quem decide são os outros agentes que fazem com que elas são espalhadas. Às vezes a árvore estoura a vagem, às vezes o passarinho come o fruto e leva a semente, às vezes o vento. Então a semente, o primeiro passo para a semente poder virar uma nova planta é deixar-se cair. E literalmente Jesus deixou-se cair. Ele desceu do alto trono e veio para o lugar mais baixo do universo, no sentido de profundidade, no sentido de pecado, que é o planeta Terra. E a gente precisa ter esse mesmo sentimento. Por isso que Paulo começa Filipenses falando assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É uma coisa forte, né? Uma coisa muito forte. E eu tenho percebido que, assim como você explicou muito bem, e a Luciana falou sobre o Deus que deixou os céus, se transformou em homem, a semente que não tem vontade própria e não sabe aonde vai cair, se vai cair num solo fértil ou não, né? Nós temos um costume muito forte de fazer as nossas vontades, deixar as nossas vontades dominar a nossa vida. Só que nós entendemos nessa primeira parte da lição que muitas vezes nós temos que abrir mão do eu. E aí a pergunta que eu faço para você, pastor, como faço para conhecer a vontade de Deus na minha vida? Como que eu consigo interpretar o que Deus quer para mim? Isso que eu gostaria que o senhor falasse a respeito. Aí vem o próximo passo da semente, para a semente poder virar uma nova planta. Depois que ela cai, ela precisa morrer. Então, conhecer a vontade de Deus é importantíssimo para a nossa vida, e para isso acontecer a gente tem que passar pelo processo de morte do eu, que aí é o que Paulo ele trabalha também, né? Primeiro ponto é entender a misericórdia de Deus na minha vida, que Deus é misericordioso, tudo que eu faço, se está de acordo com a vontade de Deus, tem um propósito e tem a ver com a misericórdia de Deus para mim e para outras pessoas. Depois disso, eu tenho que oferecer-me a Deus. E, por fim, mudar aqui, ó. Amém. Eu tenho que me esvaziar para poder ser cheio da vontade de Deus e do Espírito Santo. Porque se eu... a noção da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, eu tenho que tirar aquilo que é meu e encher-me de Deus. Nossa, é um ponto importante.
Luciana, você compartilha dessa ideia que o pastor colocou? Sim. Ou tem algo mais a acrescentar a esse respeito? Não, pensando nisso que ele falou da gente morrer, né? E linkando com aquilo que nós já estávamos falando da submissão, né? Como que Jesus se submeteu, abriu mão dos seus direitos e lembrando, né? A gente está falando da época de Jesus, mas lembrando da história mais próxima de nós, não tanto, mas mais próxima, né? Eu lembro do exemplo dos mártires, do exemplo dos valdenses e muitos exemplos de cristãos hoje em dia ainda que abrem mão dos seus direitos pelo Evangelho. Né? São pessoas que buscam conhecer a vontade de Deus. Quando a gente vai ver a história dos mártires, dos valdenses, eles tiveram acesso à Bíblia, que antes era escondida deles. Eles não tinham essa verdade, eles não sabiam qual era a vontade de Deus. E eles foram lá, leram, buscaram e tomaram uma decisão de morrer para si, de abrir mão dos seus direitos. Quando a gente vai ver na história, quer pessoas que abriram mais mão dos direitos do que esses, né? Então, eles perderam propriedades, né? Tiveram que fugir para as montanhas, se esconder, separar das famílias, passaram fome, passaram privações, tudo por quê? E eles continuavam tendo os mesmos direitos, sim, mas abriram mão desses direitos pela mensagem da palavra de Deus. E eu acho que isso que eu vejo que é o morrer, né? A renovação da mente, quando a gente aceita o Espírito Santo na nossa vida, quando a gente dá o espaço para o Espírito Santo trabalhar. Ellen White diz que a obra do Espírito Santo é o quê? É renovar a nossa mente através da implantação ao longo da vida da mente de Jesus na nossa mente. Porque a nossa mente natural, ela não é propensa a gostar das coisas de Deus. Ela não é propensa a agir como uma semente, a ser submisso, a cair ali naquele lugar e ficar esperando até esse processo todo da frutificação acontecer. Isso é uma obra sobrenatural. Não é uma obra natural do homem, da nossa natureza. É uma obra de quando eu deixo o Espírito Santo agir. Ele vai renovando a minha mente. Aí aquilo que eu não gostava, eu vou começar a gostar. Aí esse exemplo que Jesus deu para a gente de submissão, de abrir mão dos direitos, de humildade, de aceitar, não, Deus, é essa a sua vontade na minha vida. Isso aí vai se tornar o nosso objetivo. Então, ótimo, é uma obra sobrenatural. Isso que Jesus faz. Se você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, a primeira coisa que você tem que estar preparado é para ouvir. E eu sei que às vezes você que está assistindo aqui este canal, você deve ter alguma dúvida de, poxa, como é que Deus se comunica comigo? Como é que eu sei que Deus quer que eu faça essa vontade dEle na minha vida ou na vida das pessoas que estão próximas a mim? A grande pergunta que a gente coloca diante de nós várias vezes, eu gostaria de passar para o pastor. Pastor, como que Deus se comunica conosco? Como que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida e como eu consigo escutar a comunicação dele na minha vida? É legal que a lição ela traz o exemplo de Samuel, né? E a gente tira lições com a história de Samuel. É uma história que toda criança conhece, é contado para as crianças. Ele lá no santuário, dormindo, e ele ouve a voz de Deus. Só que ele não reconhece que é a voz de Deus. Aí ele acha que é Eli. E, por um lado, você tem Samuel querendo ouvir, por outro lado, você tem Eli, a família, não querendo ouvir. Sim. E aí a gente vai para o terceiro passo da semente, para que ela seja uma planta, de fato, né? Uma grande árvore, uma flor bonita. Depois de cair, depois de morrer, o processo da morte envolve a espera. Entendi. E nós temos que esperar. E o esperar é o ouvir. Hoje a gente tem um mundo carente de ouvir. Pessoas que pagam um dinheiro muito alto para que outras pessoas somente ouçam elas. E a gente perde muito em não parar e ouvir a voz de Deus. Só que o detalhe que na Bíblia o ouvir não é só parar e ficar ali recebendo as palavras.
é receber as palavras, capitalizar aquelas palavras na mente e falar, Senhor, eu faço. Ouvir na Bíblia é fazer, estar disposto a agir, a fazer o que Deus pede. Entendi. É interessante isso que você está falando. Na história de Samuel, Eli e seus filhos, eu acho que Deus pode falar à minha mente, mas Eli, Deus também falou com ele. Falou com ele pessoalmente e falou com ele através das pessoas que chegavam para ele. Todo o povo sabia da conduta errada dos seus filhos. Agora, a diferença de Eli e de Samuel é que Eli somente ouviu, né? Ele era um homem bom, ele era um sacerdote, era um homem sincero, só que o comentário fala assim que ele deveria ter tomado uma atitude, isso que o pastor falou. Então, eu ouço, aceito e tomo uma atitude. Eli ouviu e não tomou uma atitude. Ele poderia ter, quando ouviu todas aquelas coisas erradas que os filhos faziam, ele deveria o quê? Ter repreendido os filhos. Ele não teve força moral e não teve coragem, porque ele era amante da paz, ele queria manter a harmonia, não queria brigar com ninguém. Então, o Espírito Santo e Deus, ele fala com todos, né? Agora, quem vai ouvir e tomar a atitude, né? Essa é a diferença. Ele deveria ter tirado os filhos dos cargos de confiança que eles exerciam ali. Agora, Samuel, ele estava ansioso, disposto, com o coração aberto, querendo saber o que o Senhor queria. Então, isso vale para a nossa vida também. Quantas vezes já o Espírito Santo falou com a gente, isso já aconteceu comigo. Depois que passa, a gente fala, poxa, eu deveria ter ouvido. Porque sempre que ele fala, ele está esperando uma resposta. Ele não está querendo dar informação para a gente. Tudo que a gente precisa saber para a salvação, Deus já revelou na palavra, né? Então, às vezes, a gente quer que o Espírito Santo fale coisas para nós que já estão reveladas na palavra. Então tem um ponto importante, né? O ouvir só não basta, eu preciso agir. Quem sabe você que está assistindo esse brilhante estudo, você tem essa dificuldade. E aqui nós estamos entendendo que não basta só ouvir, mas temos que agir. E aí, só que você também tem um problema como eu também tenho. Nós, às vezes, nos achamos como super-heróis. Somos o dono de tudo, temos força para tudo, nos sentimos autossuficiente para resolver os nossos problemas e não precisamos de um ser supremo, de um Deus. A gente tem força para isso. Agora, a pergunta é assim, quais são os problemas, Luciana, da autossuficiência? Quais são os problemas? E depois eu queria que o pastor complementasse. Eu acho que a gente tem uma necessidade de controle das situações, né? Então, o controle, ele muitas vezes leva a gente a querer resolver tudo logo, né? A gente vem estudando, né, a submissão, abrir mão dos direitos, o morrer. Isso daí fala totalmente contra ser autossuficiente. E a Bíblia traz aqui a história de Saul, né? A história de Saul como um exemplo para nós de qual é o caminho trilhado para a tragédia da autossuficiência, né? Então, Saul, quando ele foi ungido rei, ele era humilde, ele se deixava ser ensinado, instruído, ele não se achava capacitado para aquele cargo que ele tinha, um cargo tão pesado, né? E que exige uma capacidade tão grande, ele não se achava capaz. Mas Ellen White comenta que a primeira vitória do reino de Saul já fez criar no coração dele a desgraça da autossuficiência. O primeiro sucesso já começou a colocar no coração dele a sensação de que eu posso. Ele já se achou o maioral, né? O dono da situação. O maioral. Ali, né? E ele foi se esquecendo. E eu fiquei pensando, nossa, como que é isso na minha vida? Em todas as áreas da minha vida. Então, às vezes, eu acho que às vezes Deus permite realmente que a gente passe pela necessidade, Ele permite que a gente passe pela dificuldade para sentir necessidade. Porque quando a gente tem necessidade, a gente se agarra
a alguém que a gente acha que é mais capaz e que pode me capacitar para aquilo ali. A gente começa a colher o sucesso, o que acontece? Começa a crescer ali dentro do nosso coração aquela sensação que esquece quem colocou a gente ali, Verdade. esquece, né, quem que é o mantenedor. E isso vale para a nossa vida. É verdade. A gente olha para Saul e fala, poxa, ele deveria ter sido diferente, mas no nosso dia a dia é muito fácil a gente entrar nesse mesmo caminho da autossuficiência, né? Então, pastor, nós somos como Saul? Sim, é o problema da humanidade, né? É por isso que a lição ela começa primeiro falando de Eva. Eva, ela comete o mesmo erro que Saul e nós, no caso Saul comete o mesmo erro de Eva e nós o mesmo erro. Por quê? Eva olha e ela conjectura, ela vê a fruta e fala, isso daí é bom para me dar conhecimento. Eu já tenho condições de decidir por mim mesmo. Então, por isso que Jesus fala, ó, você quer entrar no reino dos céus? Seja igual a uma criança. A criança ela não decide por ela mesma. Nós somos crianças que dependemos de Deus para decidir por nós. Nós não somos autossuficientes. E esse foi o problema de Davi. Ele pensou por si mesmo, ele disse por si mesmo e ele agiu por si mesmo. Ele ofereceu o sacrifício que não era para ele oferecer, era para Samuel. E isso culminou com o atraso de Samuel. Quando a gente analisa aquele momento ali, era o momento para Deus confirmar o reinado de Saul e foi o momento que Deus rejeitou. Por quê? O aparente atraso de Samuel era Deus falando para Saul, eu vou testar para ver se de fato ele vai merecer ser rei do meu reino, do meu povo. E ele falha miseravelmente, por quê? Porque ele acha que pode, eu já sou rei, já reinei 1 ano, estou no meu 2º ano de reinado. E nós agimos assim, igual a Luciana falou, né? Nós achamos que podemos, achamos que conseguimos, mas quando a gente entende que nós estamos no processo da semente, que Deus tem um propósito para a gente tem que ter humildade de entender, Senhor, sem Ti eu não sou nada. Eu não sou autossuficiente, eu não consigo fazer, eu não consigo falar, eu não consigo agir, porque se eu falar por mim, fazer por mim, vai sair besteira. Sabe que eu acho interessante que nós temos a necessidade da autossuficiência e existe um dito popular que fala assim, se você quer conhecer uma pessoa verdadeiramente, dê 2 coisas para ela, dinheiro e poder. E aí você realmente vai conhecer quem ela é. Saul foi um exemplo disso, né? Só que tem um detalhe interessante na lição que eu gostaria de já a gente indo para o término da lição, quando nós ficamos cansados de lutar. Então a gente agora desistimos, não tenho mais força, eu não sei o que fazer. Qual deve ser as nossas ações? Como nós devemos agir? Comenta, Luciana, para nós. Eu fico pensando, né, a lição vem falando todo esse trimestre sobre o crisol, né? Situações que a gente vive difíceis, né, mas que servem para nos moldar, né? E essas situações nos cansam realmente. Ninguém gosta de sentir dor. Quem que gosta de sentir dor? Ninguém gosta de sentir dor. Então, a gente normalmente foge da dor. E muitas vezes o caminho que Deus coloca para nós como semente vai trazer dor. E se a gente tiver uma visão imediatista, que é o que a gente tem hoje é tudo para ontem, a gente pode seguir caminhos que não vão solucionar o problema e a gente pode criar substitutos, né? Então, num momento de dor, num momento de necessidade, num momento de desespero, o melhor caminho qual que é? É se agarrar a Deus, porque é Ele que conhece o futuro, Ele que conhece lá na frente, Ele que sabe, a dor não vai durar para sempre. Né? Ela não vai durar para sempre. É difícil quando a gente está ali passando, mas ela não vai durar para sempre. Essa é uma promessa de Deus. É verdade. O caminho correto é a gente se apegar a Deus, perguntar para Ele qual que é o meu papel aqui. É esperar com paciência, como o pastor falou, né? E esperar que a gente vai ser moldado nesse caminho. Mas a gente pode fazer o quê? Buscar caminhos errados, que são os substitutos de Deus. É verdade. Então, quando eu estou estressada, quando eu estou triste, quando eu estou desesperada, eu posso seguir o caminho de buscar desesperadamente a fama, de me dedicar demais ao trabalho, eu posso comer demais, eu posso adquirir um vício, eu posso tentar fugir da realidade, maratonando uma série que é como se eu ficasse fora ali. Enfim, tem inúmeros
substitutos nesse mundo que podem parecer que aplaca a dor por um momento, mas na realidade eu estou criando um outro problema e não estou fazendo a vontade de Deus e não estou solucionando de verdade o problema. É verdade. Se a gente tomar o caminho correto, a próxima crise que a gente passar vai ser mais fácil. Cada passo que a gente dá certo facilita o próximo passo. Como também cada passo que a gente dá errado, parece que acelera mais ainda o processo da ruína, né? É verdade. Pastor, as suas considerações finais a respeito desse tema e qual deve ser então a nossa ação a respeito? A gente vê a lição terminando com a história de Zacarias, né? O pessoal voltou do exílio, dificuldades, muita gente tentando atrapalhar a reconstrução, e aí Deus envia Zacarias e fala, olha, as soluções não é via substitutos, é pelo poder de Deus, não é pela sabedoria humana, é pelo conhecimento de Deus, é pela força de Deus. Então a gente tem que entender que nós somos sementes, e para a semente deixar de ser semente, que é necessário, e virar a planta, que é o propósito dela, ela precisa cair, morrer e esperar. Então nós temos que entender que nós precisamos morrer do eu, esperar no Senhor e entender que Deus nos coloca onde Ele quer, florescer onde nós fomos plantados. Ótimo, ótimo, perfeito. Bom, infelizmente nosso tempo já acabou e eu gostaria de deixar duas mensagens para você que a lição fala maravilhosamente, que primeiro, a submissão à vontade de Deus ocorre quando morremos para os nossos desejos. E a segunda grande máxima da nossa lição é que o Senhor nos permite os crisóis na vida para que nos ensine a depender dEle. Muito obrigado por você estar aqui conosco acompanhando. Se você não teve oportunidade de assistir os outros vídeos, procure no nosso canal e também acesse a página da Escola Sabatina www.iasdesorocaba.es.com.br. Lá, além de você assistir esse vídeo, o vídeo do estudo da Central, você também vai ter acesso à lição da Escola Sabatina, participar da classe dos professores e entre lá no site, se inscreva, acompanhe e seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui. Pastor, o senhor poderia fazer a oração final? Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, confiamos em Ti e queremos Te pedir que o Senhor nos ensine, que nós dependemos de Ti, que o Senhor nos ajude a morrer para o eu, nos encher do Teu poder e fazer a Tua vontade, entendendo que o processo de espera é o processo de transformação em que o Senhor está nos moldando para a salvação nossa e de outras pessoas. Amém. Abençoa cada um de nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o nosso próximo estudo.